tem várias coisas durante o dia para estar fazendo, né? A gente é multitarefas. Então, assim, eu uso muito celular para despertar, igual eu trabalho à noite, coloco o celular para despertar, levanto e aí já faço café. Os meus filhos já são maiores, eles vão para a escola, um vai para a escola, o outro vai para a faculdade, e aí eu faço serviço de casa e daqui a pouco tem que já voltar para o trabalho de novo, e assim o dia passa. E tem um cronograma, né? Tem um Sim, planejamento, sim, né? senão dá tudo errado, porque senão Desse fica jeito. alguma coisa para trás. Eu uso Parabéns. muito também calendário, o calendário do celular. Tipo assim, fazer ir no médico, por exemplo. Ou eu tenho algum compromisso. Eu sempre anoto na agenda do celular e boto para despertar. Um dia antes e no próprio dia do compromisso. Parabéns. Parabéns, Luciana. Olha só, ela já está falando aqui de gestão de arquivos, tá? Dentro do conteúdo de gestão de arquivos, nós vamos falar sobre essa agenda, né, que a gente tem ali disponível para nós dentro do Google, né, na agenda do celular, que é maravilhosa. A gente consegue ali organizar a nossa vida, planejar algumas coisas e ele está sempre nos lembrando. Isso é muito bom. Mas existe o planejamento, né, Luciana? Tem que planejar, tem que. A mulher, ela já planeja tudinho. Eu fico observando aqui a minha esposa, porque ela também se desdobra. Ela tem muitas funções e ela, cada dia que passa, eu vejo assim que ela quer acrescentar alguma coisa interessante na vida dela. Ela gosta muito de estudar, gosta de ler. Então, ela está fazendo um curso de inglês. Aí ela sempre procura alguma coisa para agregar mais valor. E eu fico observando ela montando a agenda. Não, às 8 horas da manhã eu vou fazer isso, às 9 eu vou fazer isso, às 10 eu vou fazer isso, às 11 eu vou fazer. Eu falo, meu Deus do céu, misericórdia. Mas assim, existe um planejamento e ela consegue cumprir com essa agenda. Eu fico observando, as mulheres elas têm essa facilidade. Parabéns para vocês, mulheres. Nós homens, a gente faz isso, mas assim de uma forma um pouco mais forçada. Eu tenho alguns compromissos e eu preciso anotar esses compromissos, né, fazer um planejamento para que dê certo. Ou seja, eu preciso aprender a administrar o meu tempo, a administrar a minha vida, para que eu possa conseguir atender todas as demandas existentes. Se a gente não conseguir administrar a nossa vida, né, a gente não vai conseguir administrar um negócio, né? A gente não vai conseguir. Mas se você consegue administrar a sua vida, né, o seu cotidiano ali muito bem, com a sua agenda e tal, você vai se desdobrar também na área dos negócios. Eu tenho certeza disso. A Fernanda tinha levantado a mão. Fica à vontade, Fernanda. Então, nessa organização do dia a dia, para vencer a procrastinação, eu sempre utilizo um caderno. Onde eu vou ter um caderno e uma caneta junto comigo. No dia anterior, eu sempre planejo o meu dia levando em consideração a matriz de Eisenhower, que me ajuda muito, porque tem determinadas coisas que a gente precisa fazer e é urgentemente. Então, essas coisas têm que ser na primeira hora do dia, né? E ter tudo anotado ali para não se perder se torna muito mais fácil na gestão do tempo. Ótimo. Então, assim, cada um de vocês que vão falando algo mais. Vão trazendo experiências, né? E isso vai agregando valor para todos nós. É muito importante essa questão de fazer essa agenda, fazer essas anotações, porque nós não conseguimos ter tudo na nossa cabeça. Não conseguimos. Então, eu tenho clientes para atender, eu tenho um fornecedor para pagar, eu tenho que fazer compras, eu tenho que pagar as minhas contas particulares, eu tenho que pagar as minhas contas da empresa. Então, eu preciso me organizar para que eu possa conseguir atender todas as demandas. Então, é muito importante essa questão da agenda, a gente anotar e no primeiro momento ali do dia a gente fazer essas observações e já começar a colocar isso em prática.
Quando a gente fala do ser empreendedor, né, ele tem alguns sonhos, ele quer montar o seu próprio negócio, mas aí ele precisa fazer um planejamento. Como que vai ser? Como que eu vou montar esse negócio? Como que eu vou? Qual é o ponto? Qual é o lugar? Qual é o tipo de cliente que eu vou atender? Tenho dinheiro para investir? Quanto vou investir? Quais são as áreas que eu preciso investir? Em matéria-prima, computador, escritório, mesas, cadeiras? O que é que eu vou fazer? Como vou fazer? Então é sempre muito importante a gente fazer o planejamento, porque se a gente for sem planejamento, a gente corre um grande risco, né, de se perder no meio do caminho. Aí você fala, professor, então eu faço todo o planejamento. Mas se no meio do caminho eu quiser fazer algumas mudanças, posso? Sim, você pode. Então, a gente faz um planejamento para a gente ter noção, né, de qual caminho a gente vai trilhar para alcançar os nossos sonhos, nossos objetivos. Então, eu quero crescer 10% por ano, eu quero crescer 20%, eu quero que a minha empresa comece atendendo 100 clientes e no prazo aí de 3 meses eu quero atender 300 clientes, 400 clientes. A minha empresa tem estrutura para atender quantos clientes? A demanda seria de 20 clientes por dia, 50 clientes por dia? Quantos clientes eu consigo atender? Então, tudo isso tem que ser muito bem organizado, como a nossa vida cotidiana, como vocês mesmos trouxeram aqui alguns exemplos. Eu quero ouvir mais pessoas. Como que funciona na sua casa? Pode dar exemplos de como que você faz no dia a dia. A Cláudia, pode ficar à vontade. Eu, diferente das meninas, não tenho o costume de anotar e nem usar a agenda. Eu mentalizo um dia anterior, sempre antes, sabe? O que que eu tenho que fazer e vou mentalizando ali. E o que eu posso adiantar, eu já adianto o serviço. Por exemplo, eu levanto umas 7h30 mais ou menos para poder abrir a bebida. Aí arrumo a bebida, cuido no almoço, cuido da casa. Então, aí vou atrás de comprar bebida. O que eu posso resolver através do celular, também, por exemplo, fazer pedido. Não precisar ir pessoalmente. Então, tudo meu é mentalizado. Eu não tenho o costume de anotar. Ainda, né? Né, o conselho que eu te dou é que você desenvolva uma planilha. Nós vamos fazer isso quando a gente for estudar fluxo de caixa no noturno, viu, pessoal? Fluxo de caixa, eu já deixei para vocês o link lá para vocês escreverem. Pessoal, esse fluxo de caixa é muito bom. No fluxo de caixa, a gente vai aprender a fazer algumas planilhas no Excel e essas planilhas vão ajudar vocês a fazer o controle dessa agenda diária de vocês. Então, lá você vai ter um controle nessa planilha de contas a pagar, compras, tudo que você precisa, gestão de estoque, você pode conseguir fazer um cálculo ali do estoque que você tem dentro da planilha, você pode dar baixa, você pode acrescentar, para você ter um controle de quanto você tem, quanto você precisa comprar, quanto você está pagando, quanto você está ganhando. Então a gente vai aprender isso em fluxo de caixa, por isso é tão importante vocês se inscreverem no curso de fluxo de caixa. Falando ainda desse curso de fluxo de caixa, vai ser 2 dias por semana, no caso na segunda e na quinta-feira, das 19 às 22 horas. Lembrando que esse curso de qualificação, de capacitação são 40 horas. Então, praticamente, nós vamos aí. São 8 horas, né? Na semana vai dar 8 horas. Então, praticamente uma semana e dá 4 vezes 8, 24, vai dar 8 vezes 5, 40. Vai dar 5 semanas. Então vai dar um mês e uma semana. Então, assim, é muito rápido. E eu gostaria de fazer outro curso também de capacitação com vocês. Então vamos escrever aí, eu deixei o link para vocês deixarem o nome de vocês lá, o CPF, o telefone. Por que eu deixei o formulário para vocês? Uma vez que vocês assinarem lá o formulário, eu já passo esse formulário para a coordenação, eles já vão inscrever vocês direto. Como vocês já estão inscritos nesse edital, eles só vão acrescentar vocês no novo curso. Então, eu super indico esse curso aí de fluxo de caixa para vocês.
E nós vamos falar um pouco sobre esse assunto também quando a gente for fazer aula de informática, tá? A gente tem informática básica. Dentro de informática básica, a gente vai desenvolver umas planilhas no Excel, algumas fórmulas muito boas que vocês vão utilizar aí para facilitar a vida de vocês. Mas, Cláudia, eu super indico para você, faça uma agenda. Eu tenho um amigo aqui na minha cidade, ele tem uma farmácia. E esses dias ele estava muito bravo porque a esposa dele não pagou a energia e cortaram a energia da farmácia. Ele estava muito bravo. E eu falei, mas por que que cortou? Você não tinha dinheiro para pagar? Ele falou assim, não, não é esse o problema. É porque a gente guardou o talão de energia acreditando que estava pago. E depois o pessoal veio e cortou a energia. Então, assim, às vezes a nossa cabeça, às vezes a gente não consegue, às vezes falha, às vezes dá aquele. Esse mês mesmo, eu estava aqui em casa, tranquilo, e de repente cortou a minha internet. Falei, mas não é possível que a minha internet. Aí eu falei, eu vou verificar. Porque eu viajei no mês de dezembro, então eu paguei o mês de novembro e dezembro. Então eu adiantei. Eu ia viajar em dezembro, então beleza. Quando eu retornei da viagem, na minha cabeça eu acreditei que estava paga, mas não estava. E aí, quando eu fui verificar o boleto, estava vencido. Então, tinha cortado a minha internet. Então, a cabeça, ela não, infelizmente, se a gente não anotar, e eu tenho o costume, né, de antecipar tudo também. Antecipo tudo. Então, eu já fui lá e aí eu já paguei mais 2 meses para frente. Falei, ó, me desculpa, eu estava viajando e aconteceu imprevisto, não, por isso que eu não paguei antecipado. Mas a nossa cabeça não consegue atender essa demanda. Então é sempre muito importante a gente fazer as anotações, principalmente das contas a pagar. Quando você paga, você vai lá dar baixa naquela conta. E aí você tem um controle também de tudo que você paga, de tudo que você recebe. E é muito bom ter isso numa planilha no computador, no caso do Excel, porque lá a gente consegue fazer um controle melhor, a gente consegue colocar umas fórmulas e o Excel ele vai fazer essas somas para nós. Então a gente vai digitar apenas os dados, as contas vai ser todas feitas pelo Excel sem ter risco de errar. E aí você tem um controle melhor das suas finanças, do seu estoque, né? Às vezes você tem 1 milhão de estoque aí e você, né, tá preocupado com estoque. Então é importante a gente ter isso na planilha, porque aí fica mais fácil de controlar. Alguém mais? Vamos lá, pessoal, quero ouvir vocês. Como que funciona a organização aí de vocês? Como que vocês fazem para administrar o tempo? Isso é o que mais acontece lá na vidraçaria mesmo. Eu sou muito organizada nas coisas, anoto tudo. Eu prefiro anotar porque questão de horários, de tudo, todas as coisas que tem de pagar, que tem de receber. Só que o meu esposo odeia isso e é onde que atrapalha totalmente a empresa. Hoje mesmo a gente estava até conversando mesmo sobre isso aí, porque ele é muito teimoso. Eu sempre explico para ele, a gente precisa marcar as coisas, precisa marcar orçamento, horários de orçamentos e etc. E ele tema comigo falando que não. Quando chega no final, vira aquela bagunça, vários clientes querendo marcar tudo em cima do outro, ele não consegue a demanda, aí acaba que a gente às vezes até perde cliente com isso. É muito importante ter aquela agenda na mão, né? Programa na agenda, organiza. Eu trabalhei com vendas durante muito tempo. Eu trabalhava com vendas de toldos, cortinas, persianas e eu atendia muitos clientes, tanto em Rio Verde, Santa Helena, Jataí, Montevidéu, essa região aqui próximo de Rio Verde ali eu atendia todo mundo. Fazia cortina ali para tudo quanto é lado. E era dessa forma também. Os clientes, eles querem muito rápido. O cliente ele não quer esperar. Então é importante que a gente tenha uma agenda para a gente poder controlar isso. Olha, eu tenho horário, tal horário para você, dá certo? Não. E tal horário, dá certo? Não. Qual horário que dá certo? Ah, para mim dá certo no dia 20, 10 horas da manhã. Aí eu vou lá na minha agenda, dia 20, 10 horas da manhã. Tá, beleza. Não, então tá agendado. Dia 20, 10 horas da manhã.
E aí eu já controlo a questão do horário. Ah, eu vou gastar 2 horas para fazer esse orçamento. Então, das 10 horas até o meio-dia eu não posso agendar mais nada. E tem o horário de almoço. Então, eu já tenho que começar ali a partir das 13 horas. Então, é sempre muito bom manter esse controle para você não perder os seus clientes. A empresa não pode perder cliente. Porque quando você perde um, você perde 10. Por que perde um, perde 10? Porque aquele um que você perdeu porque ele ficou insatisfeito. E um cliente insatisfeito, ele vai tirar mais 10 da sua empresa. Então, é sempre muito importante a gente valorizar o cliente. O cliente, você tem que fazer tudo pelo seu cliente. Porque ele é a pessoa que movimenta a sua empresa. O cliente tem razão, o cliente ele não tem como. A gente fala assim, o cliente não tem razão, o cliente tem razão, vamos ajudar o cliente. Vamos atender o cliente. Aquele cara lá é insuportável, mas é seu cliente, não é? Atende ele. Conversa com ele, conquista ele. Que daqui a pouco, ao invés dele te passar raiva, né, ele vai te trazer mais clientes ainda. Então a gente tem que dominar a nossa natureza, porque muitas vezes a gente dá vontade de ir lá pegar o cliente assim, né? E dar uma torcida assim na orelha dele para ele poder ficar mais esperto. Mas a gente não pode fazer isso, né? A gente tem que tratar bem os nossos clientes, porque se não for os nossos clientes, nossa empresa não sobreviverá. Mais alguém? Mas é importante, viu? A gente tem que controlar isso aí mesmo. Controlar. A agenda é para ser usada mesmo. E aí, pessoal, como que vocês fazem aí para administrar o tempo de vocês? Eu estou citando, né, a questão do tempo na vida pessoal, porque depois que a gente aprende a administrar o nosso tempo na vida pessoal, a gente leva isso para a vida, para a empresa, para os negócios. Porque lá também tem que ter uma organização. E lá requer ainda mais de nós. Porque lá nós estamos lidando com uma segunda pessoa, com uma terceira pessoa. E essas pessoas, elas não são como nós. Se eu não limpar a minha casa hoje, problema, eu limpo amanhã. Mas lá, se eu não atender o meu cliente hoje, amanhã o meu cliente não quer mais. Ele vai procurar outra empresa. Se eu não fizer as compras que eu devo fazer hoje, amanhã eu não vou ter mercadoria. E o meu cliente vem para comprar e eu não tenho a mercadoria, ele vai comprar de outro. Então, quando a gente envolve, né, quando a gente vai para a empresa, a gente envolve segunda e terceira pessoa. Aí a gente precisa não trabalhar mais, né, para nós, mas para essas pessoas que estão envolvidas no processo. A gente tem que levar isso assim muito a sério, né? Quando a gente fala da empresa, as pessoas que têm um desejo de montar uma empresa, planejamento, pessoal. Planejamento. Planeje o seu dia, planeje a semana, planeje o estoque, planeje as vendas, planeje captação de novos clientes, faça planejamentos todos os dias. O empresário ele não pode chegar na empresa, sentar na cadeira, cruzar os braços ou as pernas e dizer assim, não, tá tudo beleza, daqui a pouco o cliente vai chegar. Não, ele precisa chegar na empresa, tem cliente? Não, então vamos procurar cliente, vamos fazer novas captações, vamos ligar para alguns clientes, vamos pegar aí uns folhetos, vamos para um bairro, determinado bairro, vamos distribuir folhetos, vamos conversar aí com alguns pedreiros, vocês que têm vidraçaria, vamos fazer parceria com alguns arquitetos, vamos fazer parceria com alguns engenheiros, para que a gente possa aí ter indicação dessas pessoas para a gente poder pegar aí uns serviços maiores, né? Isso é muito importante, né, na vida de vocês. Parcerias. Se você faz parceria com outras pessoas que também estão nesse ramo, vocês conseguem sobressair, vocês conseguem vender mais, vocês conseguem ampliar o negócio de vocês.
Então, o empresário ele não pode cruzar os braços, porque se ele cruzar os braços, a empresa fecha. E nós, como colaboradores de uma determinada empresa, temos que agir da mesma forma. Nós não podemos cruzar os braços no local onde nós trabalhamos. Nós temos que desenvolver a nossa função e, se preciso for, ajudar os nossos colegas de trabalho. A Luciana levantou a mão, deseja falar? Não, eu ia só fazer um complemento da sua fala Isso. na hora que você estava falando a respeito de que a gente tem que saber tratar o cliente, né? Assim, a gente que tem comércio, a gente mexe com tudo quanto é tipo de gente, pessoas excelentes e pessoas que entendem o nosso lado e pessoas difíceis de convivência, né? E eu trabalhava em uma loja há um tempo atrás, antes de eu ter meu comércio, eu trabalhava numa loja e sempre meu patrão dizia o seguinte para a gente, loja de imóveis. Ele falava assim que são duas situações que as pessoas nunca esquecem. É aonde a gente é bem tratado e aonde a gente é maltratado. Então, assim, eu sempre falo para os meus funcionários, meus ajudantes lá da pastelaria, que não importa o que o cliente fale, a não ser que seja assim, desacatando alguém, claro, né? Mas, assim, o que ele falar, deixa para lá, age na naturalidade e a gente não deve bater boca com o cliente, porque eles sempre têm razão. E a gente tem que pensar também que a gente também é cliente, né? Então, assim, se eu quero ser bem tratado, eu tenho que tratar bem. Com certeza. Essa semana eu fui a um supermercado grande, e eu comprei umas laranjas. Lá no supermercado tinha laranjas que são importadas de R$ 5,50 o quilo. E tinha as laranjas comuns de R$ 2,49 o quilo. Só que elas estavam muito parecidas. Todas estavam maduras e muito parecidas. Eu peguei a laranja de R$ 2,49 o quilo. E aí, quando fui passar no caixa, eu já, quando estava lá pegando as laranjas, eu já imaginei que poderia acontecer da menina do caixa confundir e cobrar a laranja de 5 reais, parece que R$ 5,50. E aí eu já fiquei com aquilo na cabeça. E eu fui, né, até o caixa, e quando passou, realmente ela cobrou os R$ 5 no preço da laranja. Eu disse, não, essa laranja está custando R$ 2,49. Aí ela ficou assim me olhando para a laranja. Aí ela falou, não, então... Aí ela pediu o rapaz que estava junto com ela no caixa, falou, não, vai lá e verifica. Leva as laranjas e verifica se essa é a de R$ 2,49. Ou seja, aquilo ali, para mim, como cliente, já foi um tapa na cara, pelo amor de Deus. Né? Aí o menino foi lá e verificou as laranjas e disse, não, tá tudo igual. Tanto as de R$ 2,49 quanto as de R$ 5 estão muito parecidas, não dá para saber. Ela pegou as laranjas e foi lá na banca conferir. Ela chegou lá, conferiu, estava tudo igual. Ela voltou e falou para mim assim, realmente está tudo igual. Vou te cobrar então os R$ 2,49. Deu vontade de pegar as laranjas e deixar lá, ir embora e não voltar lá mais. Só que assim, como eu fiquei assim, com dó também um pouco dela, porque também a situação dela ali, se ela fizer uma coisa errada, com certeza vai chamar a atenção. Mas assim, eu disse para ela, eu falei, olha, seria bom que vocês colocassem uma etiqueta na laranja que custa R$ 5 para identificar essas laranjas. Coloca um adesivinho ali pequeno, alguma coisa barata, talvez irrelevante, só para identificar aquelas laranjas que são mais caras, aquelas laranjas que são importadas. Porque isso aqui causa muito constrangimento para o cliente. Eu me senti como se ela estivesse, como se eu estivesse tentando passar a perna no supermercado, tentando fazer uma coisa ali ilícita. Então, assim, eu fiquei muito constrangido com a situação. E aí eu pergunto, o que vocês acham? É porque, assim, infelizmente, o senhor não estava agindo de má fé.
Mas, como o senhor mesmo falou, elas estavam parecidas. Então, outras pessoas poderiam muito bem pegar de R$ 5 e falar que era de dois. E por não ser dela também, porque ela teria que prestar conta daquilo. Eu acho, assim, por mais que você tenha se sentido constrangido, ela agiu correto de confirmar que realmente era de dois e não a de 5. Mais alguém? Ah, eu já ficaria constrangida também, porque é, você é cliente, né? Todo cliente tem uma razão ali. Você sabe da sua índole, do seu caráter. Ela ter feito isso, era para ela ter feito o processamento, como colocar uma etiqueta ou alguma coisa, antes de abrir o supermercado, né? Caso não acontecesse isso. Deveria ter pensado nessa ocasião, nesse acontecimento, antes de abrir o supermercado. Depois que você abre, qualquer cliente que pegue ou que não tenha o caráter de ir lá pegar a laranja de 2,50 e pegar de 5, fazer ao contrário, elas deveriam aceitar isso, porque não tem como você ir lá e julgar uma pessoa, um cliente. Deveria ter feito isso antes de abrir o mercado. Mas a questão da etiqueta não é a funcionária em si, né? Isso Não, parte do patrão, do dono da empresa. exatamente. É É uma situação complicado. difícil. Complicado, gente. É assim, se eu fosse a pessoa que estivesse no caixa, no momento que o cliente falasse a laranja custa 2,49, eu ia passar a laranja como 2,49, ia deixar o cliente embora, depois eu ia lá na administração do supermercado. Ia falar para eles puxar na câmera, para ver se realmente aquele cliente estava certo. Agora eu quero dar uma sugestão. Vamos marcar as laranjas de R$ 5 para que não tenha confusão, porque pode ser que venha outro cliente e faça tipo assim, se a pessoa agir de má fé, eu não vou conseguir atender bem esse cliente. Então eu penso que ela poderia não ter passado esse constrangimento para o cliente, até porque o valor era assim bem irrelevante para o tamanho da rede de supermercado. Então, assim, e não dava para saber. Felizmente, eu não sei se a pessoa que trabalha nas verduras fez a mistura das laranjas. Eu não sei o que houve, mas elas estavam muito parecidas. Não dava para saber, realmente não dava, a não ser que tivesse uma etiqueta para poder separar. Alguém mais deseja dar a sua opinião sobre o tema? Outro porém que eu falo também é a questão assim, de quando você entra numa empresa, você é vendedor ou qualquer funcionário, até mesmo funcionário mesmo, é, você pode dar a sua ideia, né, para modificar aquele lugar ali de um jeito melhor, para você trabalhar melhor, para a empresa se mover melhor. Uma ideia é sempre bem-vinda. Então, ela poderia sim ter ido lá, conversado com o gerente, né, e tentado resolver isso da melhor forma possível. Com certeza. É, porque aí senão fica a questão do constrangimento. Se eu fosse uma pessoa irritada, nervosa, do estupim curto, né, como diz o ditado popular, eu teria deixado as laranjas, teria ido embora e não teria voltado mais. Porque assim, a pessoa desconfiou. Ela desconfiou. Então, se você vai desconfiar de um cliente, você tem que ter certeza daquilo ali. Porque tem gente que age de má fé? Sim, eu sei que tem. Mas lá não foi o caso, né? Então a gente tem que tentar ter mais empatia para com os clientes, porque tem cliente que não vai aceitar isso daí. Eu aceitei numa boa, eu vou voltar lá, vou comprar outras vezes, para mim isso não, eu tenho estrutura para isso. Mas conheço várias pessoas que não teria esse mesmo posicionamento. Conheço várias. Acredito que se fosse a minha mãe comprando ali, ela deixava tudo e ia embora. Né? Ela não ia ter a paciência, né, de esperar, né, a menina verificar, conferir. E eu conheço várias pessoas que também não iria ter essa paciência. É constrangedor.
Mas aí voltando na questão de administrar, né, na questão do ser empreendedor, a gente precisa aprender a lidar com as pessoas. Não tem como você ser empreendedor, não tem como você ser administrador, ter um negócio se você não aprender a lidar com pessoas, né? Então, o primeiro passo para que você tenha sucesso na sua carreira empreendedora ou, né, na função de administrativa, ou nas funções administrativas, ou trabalhar numa área administrativa, o primeiro passo é ter empatia para com as pessoas, é saber lidar com as pessoas, ter paciência, ouvir, ouça mais do que fale. Porque quando a gente fala, a gente erra. Quando a gente ouve, a gente acerta. Então, ouve muito e fala pouco. Assim, você vai estar errando menos e acertando mais. E quando a gente acerta no negócio, é muito bom. Eu já tive muitos clientes. Graças a Deus, eu nunca perdi um cliente. Assim, por uma dificuldade. Eu tive clientes difíceis? Tive. Teve cliente meu que fez pedidos, por exemplo, de almofadas. Ele pediu 10 almofadas. Eu coloquei os códigos dos tecidos que ele solicitou, tudo bonitinho. Ele viu, ele assinou no pedido. E depois que as almofadas ficaram prontas, ele disse assim: não, eu não gostei dessa cor. Não foi essa cor que eu escolhi. Eu não escolhi essa cor, eu não gostei. Aí eu fiquei olhando para ele assim. Era um senhor já de uns 55 anos de idade, policial aposentado, uma pessoa maravilhosa, muito boa. Mas ele disse assim: não foi essa cor que eu escolhi, não, eu não quero, não. Eu falei: não, tudo bem. Vamos escolher outra cor, então. E eu sabia que ele havia escolhido aquelas cores. E aí ele foi e escolheu outras cores. E eu assumi a responsabilidade daquelas 10 almofadas. Eu vendi elas na semana seguinte para outras pessoas, porque sempre tem cliente que gosta, né? Um não gosta, mas outros gostam. E eu não deixei ele constrangido em nenhum momento. Em nenhum momento eu questionei com ele a respeito das cores. Não, eu não questionei com ele. Eu disse para ele: não, então vamos escolher outras cores que talvez você goste mais do que essas. Então, aí a gente fez as outras cores que ele escolheu. Aí, como eu já tinha passado por um constrangimento com ele e assumi a responsabilidade para não deixar ele constrangido, eu convidei a gerente da empresa. Falei: olha, vamos comigo fazer essa venda. Depois eu te dou 5% do valor da venda. Até brinquei com ela assim. E aí ela foi comigo. E aí ela era a minha testemunha de que ele havia escolhido as outras cores. E aí no dia que ficou pronto, ele foi lá e ele pegou, e ele gostou das cores e deu tudo certo. Ele foi embora feliz da vida e toda semana ele passava lá na loja e deixava um lanche. Eu não sei se ele gostou muito da gerente da empresa, né? Porque ela foi bem, assim, bastante simpática com ele. Mas toda semana ele passava lá e deixava um lanche lá na empresa para todo mundo. E ele acabou que ele passava ali vários clientes. Sempre ele me mandava clientes. Então, assim, os clientes que ele me mandava, teve venda lá que eu ganhei R$ 4.000 numa venda de clientes que ele me indicou. Então, eu consegui, né, ganhar aquele cliente e não deixar ele constrangido naquele momento da venda. Vai ter cliente de todo jeito. E a gente vai ter que saber lidar com essas pessoas. Senão a gente vai sofrer, vai perder o cliente. E aí a gente teve outros clientes com outros vendedores da empresa e a gente perdeu os clientes, né? Por conta de uma cortina lá de R$ 200. A moça fez uma cortina de R$ 200, a pessoa escolheu a cortina, escolheu a cor. Quando vê, a pessoa não gostou da cor, ao invés da vendedora conversar com essa pessoa, negociar, vender outra cor para ela, né, fazer de forma diferente, não, brigou com a pessoa, falou que ela tinha escolhido e que agora ele ia ter que arcar com a responsabilidade, e aquela virou uma confusão. A pessoa não ficou com a cortina, ela perdeu aí a vendedora teve que assumir a responsabilidade, vender isso para outra pessoa e perdeu o cliente. É chato isso? É muito chato. Estou falando de experiências que a gente tem ao longo da vida. Então é muito chato, mas a gente não pode perder o cliente.
Esse cliente, ele pode te trazer muitos outros clientes, mas você não pode perder ele. Então você tem que tentar reverter essa situação, você tem que tentar trazer esse cliente para você. Alguém mais já passou por situações semelhantes? Não? Vocês nunca sofreram com clientes? E como clientes, vocês já sofreram como clientes? Eu vou brincar agora, mas assim, eu sofro mesmo trabalhando com meu esposo. Gente, ele é muito cabeça dura. Ele, a gente tenta, na maior parte possível, resolver as coisas, só que ele é muito calado. Então, ele evita conversar com os clientes. Aí os pepinos sobram para mim. Então, eu também tento, na maior forma possível, conversar com os clientes. Só que é alguma coisa que você disse. Tem cliente que não tem paciência. Tem cliente que não querem tudo para agora. Então, você tem que rebolar, dar seu jeito para agradar o cliente. Desse jeito. Mais alguém deseja trazer experiências? Então é interessante isso, gente. Eu já passei por umas dificuldades assim. Não particularmente assim comigo mesmo. Eu já resolvi muitos problemas de clientes, de outros funcionários. Nessa empresa que eu trabalhava mesmo, de vendedor, foi uma das empresas assim que eu trabalhei mais tempo como vendedor e tive grandes oportunidades, né? Vendia muito, muito mesmo. Ali entre 2013, 2012, 2011, 12, 13, 14. Né? Quando foi 2015, a empresa quebrou. Foi naquela época de recessão que nós tivemos aí uma grande recessão no Brasil em 2015, o mercado imobiliário estagnou, parou tudo. Então, naquela época, a empresa quebrou, ela não conseguiu sobreviver, porque é uma empresa que a gente vendia lá 2011, 12, a gente vendia 200 mil, 300 mil por mês, e aí, quando foi lá para 2015, estava vendendo 30 mil, 20 mil. Então a empresa não conseguiu sobreviver por conta daquela saturação que aconteceu ali em 2015. Né? Não sei se vocês se lembram, na época ali do governo Dilma, né, que houve aquela recessão, muito desemprego, né, houve uma queda ali no mercado imobiliário muito grande e estagnou tudo. Então, naquela época, foram muitas empresas que fecharam, inclusive essa empresa que eu trabalhava. Mas anterior a isso, 2012, 2011, 2013, eu tive muitas oportunidades, fiz vendas assim maravilhosas, né? Ganhei muito dinheiro naquela época. Eu ganhava 10% das vendas. Então eu tinha mês que eu vendia 130, 140 mil. Então era muito bom. E eu tive muita oportunidade nessa época de lidar com muitas pessoas, né? Tanto na área de vendas quanto na área de entrega dos produtos. Eu acompanhava também os montadores. Muitas vezes as nossas outras vendedoras vendiam os produtos, mas aí elas não sabiam como que ia fazer para montar esse produto lá. E aí eu tinha mais experiência, eu ia lá e dava assim as ideias. Né? Era um empreendedor de ideias. Chegava lá e falava, não, aqui a gente pode fazer dessa forma, dessa forma. Orientava os montadores e eles faziam o serviço. Então foi um tempo de muita oportunidade e foi um tempo também que eu pude lidar com algumas situações difíceis. Né? Nós tínhamos uma cliente e uma vendedora nossa vendeu uns produtos para ela, vendeu uma cortina, vendeu um toldo. E todo jeito que os montadores iam na casa dela, montava essa cortina, não ficava do jeito que ela queria. Então, assim, aí ela brigou com a vendedora, brigou com a gerente, aí a gerente chegou em mim e falou, Davi, vai lá e resolve isso para nós, porque a mulher já brigou comigo, já brigou com a outra vendedora, e a gente não sabe o que fazer para ajudar essa mulher. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, eu vou conversar com ela. Aí eu liguei para ela, agendei um horário e fui para casa dessa mulher.
Eu cheguei lá por volta de umas 8 horas da manhã, na casa dela. E aí eu cheguei, comecei a conversar, contar história, brincar com ela, ela sentou lá, a gente foi conversar. A gente ficou das 8 da manhã até meio-dia conversando, brincando, contando história, para depois ela me falar do problema que ela estava passando. Então, assim, ela precisava de alguém para conversar, em primeiro lugar. E a gente, como vendedor, muitas vezes a gente tem que parar para ouvir os nossos clientes. Às vezes eu falo assim, mas que chatice é essa? Moço, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que quer conversar e não tem ninguém para conversar. E se você, como vendedor, vai na casa dessa pessoa, senta para conversar com essa pessoa, você ganha um cliente e um amigo. E essa pessoa vai indicar você para muitas outras pessoas e você vai construir uma carreira profissional, talvez através daquela pessoa. Então isso é muito importante. Eu costumo dizer que isso é o nosso network, é a nossa rede de relacionamentos. E aí, ao meio-dia, ela falou para mim, Davi, eu vou te mostrar o que é o problema aqui e você vai me dar algumas ideias do que pode ser feito. Aí ela me mostrou, eu analisei o cenário, as cortinhas e tudo, e identifiquei que havia alguns erros na montagem. E aí eu disse para ela, oh, isso aqui a gente pode fazer assim, 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 o que a senhora acha? Fica bom? Ela falou, fica maravilhoso. É desse jeito que eu queria desde o início, mas os montadores não fizeram. Falei, não, vou fazer para a senhora, não vou pedir montador para fazer, eu mesmo vou fazer. Peguei as ferramentas, que eu estava no carro da empresa, já tinha as ferramentas lá, e aí eu mesmo fiz o serviço para ela. E aí ela me convidou, almocei na casa dela, depois eu fui embora para a empresa. E ela ficou feliz da vida. E aí ela ligou para minha gerente para dizer assim, olha, ainda bem que vocês têm um funcionário aí que entende alguma coisa, porque até agora eu só estava sofrendo. Então, assim, não falo isso para me orgulhar, não. Eu falo isso contando isso para vocês verem que às vezes os clientes, eles querem ser ouvidos. Eles querem ser ouvidos, porque às vezes nós, como empresários ou como vendedores, nós queremos vender o nosso produto, mas nós queremos vender do nosso jeito. E às vezes a gente não para ouvir o cliente para saber o que o cliente quer. E às vezes a gente, do nosso jeito, às vezes a gente vai fazer uma venda de 2.000, 3.000. Se a gente for ouvir o cliente e o cliente vai falar para a gente o que ele quer, aí você consegue vender ali 10.000, 15.000, entende? Porque você ouviu a pessoa e você vai fazer exatamente aquilo que ela quer. Né? É lógico que tem algumas coisas que são impossíveis, né, gente? Quem trabalha aí, principalmente o nosso colega que tem uma vidraçaria, existe algumas coisas que são impossíveis, né? Às vezes o cliente fala assim, não, eu quero colocar um vidro aqui nesse lugar. E aí a pessoa fala, aí não dá, né? Aí não tem como, né, gente? Não tem como pôr um vidro nesse negócio aí, não. Então, assim, tem coisas que são impossíveis, né? Mas tem coisas que a gente pode dar um jeito, né? A gente pode construir uma estrutura e fazer dar certo. Alguma experiência, pessoal, pode falar. A Luciana levantou a mão. Não, eu levantei aquela hora. Era para falar o que eu já falei. Ah, tá. Eu não sei por que não saiu essa mãozinha daí. É só clicar na mãozinha de novo. Ah, tá. Obrigada. Disponha. Alguém mais deseja trazer alguma experiência aí, contar alguma experiência que já viveu com clientes, como cliente? Não? Recente, uma cliente, ela veio aqui comprar cigarro. E cigarro é tabelado. Só que teve um aumento, né? E não foram, assim, não todos não adquiriram ainda a nova tabela. Aí ela já é cliente antiga, ela pegou e veio comprar. Aí eu falei assim, tá R$10,50. Ela falou assim, mas ali eu pago 10. Eu falei, mas teve o aumento, tá R$10,50. Aí ela falou assim, não, mas vocês não podem fazer isso, que é tabela. Falou um monte de coisa. Aí eu fui lá, a minha mãe falou assim que tinha devolvido o dinheiro dela, né? E pegado a carteira de volta. Aí eu peguei, tive a paciência de vir aqui na cozinha, pegar meu celular e ir lá e mostrar a nova tabela para ela. Ela saiu emburrada, mas aceitou no final. A minha mãe, ela não tem paciência para atender, então ela evita de ir, porque justamente essa cliente, ela vem para alfinetar a gente. Aí minha mãe já evita de ir. É difícil demais. Essa questão de cliente sempre tem razão, nunca tem, mas a gente tem que falar que tem. A gente precisa dar razão, né?
mesmo que ele não tenha. A gente precisa tentar reverter, né? Eu costumo dizer que conversar é sempre muito bom. O diálogo, ele resolve qualquer coisa, né? Diálogo, conversar. Com uma boa conversa, a gente consegue resolver muitas coisas, né? Mas se a gente não tiver paciência desse diálogo, de conversar, a gente não consegue resolver essas situações ou essas pendências. Bom, pessoal, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de empresa, a gente fala de administrar, vocês podem perceber que é uma coisa assim bem ligada à outra, né? Primeiro você tem a ideia, aí você vai colocar isso no papel, você vai fazer um projeto, como que você quer colocar essa ideia, como que você quer expandir essa ideia. Então eu vou fazer um plano de negócio, um plano de ação de como eu vou fazer tudo isso. É como se você fosse construir uma casa, então você vai lá, faz o desenho, né, da construção, faz todo o projeto da construção e depois você coloca isso em prática. A empresa é do mesmo jeito. Então eu tenho um sonho, eu tenho um desejo de montar um negócio, então eu vou desenvolver esse projeto e depois eu vou colocar ele em prática. E aí existe, né, cada parte, cada momento, cada dia eu vou implementando alguma coisa, eu vou inserindo, e eu vou crescendo, eu vou desenvolvendo esse plano de negócio que eu fiz até concluir, né, e ver se deu resultado ou não. Agora, vai dar resultado? Vai depender muito de como você está conduzindo o seu negócio, tá? Então, o negócio, ele vai dar resultado se você conduzir bem. É como se você pegasse um carro. Se você dirige bem esse carro e cuida bem dele, você vai, por exemplo, sair do estado de Goiás e vai chegar no estado de São Paulo. Mas se você pegar esse carro e você não cuidar bem dele, não trocar o óleo, não colocar gasolina, não trocar os pneus, não fazer as manutenções corretas, você não vai conseguir chegar. Por exemplo, você sai de Goiás, mas não chega em São Paulo, porque esse carro vai quebrar no meio do caminho. Então é a forma que você conduz o seu negócio que vai fazer ele dar certo ou errado. E aí a gente vai esmiuçar isso aí ao longo do curso, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu queria trazer isso aqui para vocês, né, essas experiências de como administrar, e geralmente a gente começa na vida para vocês entenderem como que funciona na empresa. Se você administra bem o seu tempo, né, se você organiza a sua vida, as suas contas, né, os seus negócios ali do dia a dia, o que você tem para receber, o que você tem para pagar. Quando você chegar na empresa, você vai deslanchar muito bem, certo? Eu até abri uma apostila, que eu vou colocar ela para vocês, administração. A administração ou gestão é a ciência social que estuda os sistemas, que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. O termo administração significa direção, gerência, ou seja, o ato de administrar ou gerir negócios, pessoas ou recursos, com o objetivo de alcançar metas definidas. Então, eu preciso gerenciar ou administrar um negócio ou pessoas, conduzindo esse negócio ou pessoa ou recursos a um objetivo. Então, eu traço alguns objetivos. Eu quero, com um grupo de pessoas, construir uma casa. Então, eu vou ter um pedreiro, eu vou ter o servente, eu vou ter um carpinteiro, né, eu vou ter o encanador. E aí eu vou trabalhar com esse grupo de pessoas para construir uma casa. Então eu estou administrando a construção dessa casa. Tá, eu vou precisar do pedreiro, encanador, do servente, do carpinteiro, porém também eu vou precisar das mercadorias, precisar do tijolo, do cimento, da areia, das ferragens. Então eu preciso planejar. Hoje eu vou começar com o alicerce. O que eu vou gastar no alicerce? Eu vou gastar ferragem, eu vou gastar cimento, eu vou gastar brita, eu vou gastar areia grossa. E eu vou precisar, né, do pedreiro, vou precisar do carpinteiro para fazer as caixas. Então eu já vou planejando como que vai ser feito. Eu já vou planejando como que eu vou desenvolver
é esse trabalho com esse grupo de pessoas para chegar no objetivo que eu quero, que é construir a casa. Na empresa não é diferente, né? Nós temos alguns objetivos, nós temos algumas metas. A minha empresa, por exemplo, eu tenho um comércio, né? Eu vendo bebidas geladas. Qual que é o meu objetivo? Vender 300 caixas por mês? Qual que é o meu objetivo? Vender 200 caixas? Né? Qual é o tipo de cerveja que eu mais vendo? Qual é o tipo de refrigerante que eu mais vendo? Qual é o estoque que eu preciso ter, né, aqui maior para atender a necessidade dos meus clientes? Não adianta eu ter um estoque de 10 caixas de uma determinada cerveja que eu não vendo. Eu vendo uma por semana e eu vou ter lá um estoque de 30 caixas? Não vai resolver. Então, se eu vendo bem uma determinada mercadoria, eu tenho que ter um estoque maior daquela mercadoria em si. Agora, se é uma mercadoria que eu não vendo bem, ela é muito fraco, então eu não preciso ter um estoque grande. Então, eu preciso administrar esse negócio para que eu não tenha mercadorias vencendo dentro do meu estabelecimento. E eu vou ter que depois descartar isso aí e no final vou ter um prejuízo. Então, eu preciso administrar. Quanto está entrando no meu negócio? Quanto eu posso gastar? Qual é o meu salário? Qual é o dinheiro da empresa? Sobrou 10 mil da empresa? Então eu vou investir na empresa. Eu vou aumentar o meu estoque. Eu vou investir em novos produtos. Talvez eu tenha procura de um determinado produto que eu ainda não tenho na minha distribuidora. Então eu vou colocar esse produto. Então a gente administrar tudo isso, né? Administrar para alcançar os nossos objetivos, para chegar no final do ano e eu dizer assim, não, agora chegou o final do ano, eu consegui juntar lá na minha conta R$500 mil, né, dos lucros da minha empresa, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um estabelecimento maior, eu vou fazer um investimento, né, em um outro estabelecimento, em um outro bairro. Então a gente tem que ter, né, foco, objetivo e metas definidas para alcançar. Bom, aqui essa apostila eu vou mandar ela para vocês no dia de hoje, né, para vocês estarem lendo ela, para vocês estarem focando um pouco nela. Eu não vou entrar muito aqui, eu vou falar um pouco aqui meio do que é mais importante, porque vocês vão ter acesso a essa apostila e depois vocês vão dar uma estudada. Então nós temos aqui a história, né, da administração, como isso começou. Nós temos aqui o retrato de uma fábrica de tabaco no ano de 1900, período de formação de ciências da administração. A administração começou há muitos anos, né, no século XIX, e aí veio sendo aperfeiçoalizada, né, dia após dia. E existem várias teorias aí para dizer o que é administração. Então, existem várias teorias, mas nós vamos falar de algumas delas aqui. Algumas pessoas que se fizeram assim, muito importantes, né, na época em que começou ali a administração. Entre essas pessoas nós temos Henry Fayol, foi o primeiro a definir as funções básicas do administrador. Quais são elas? Planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar. Então, segundo o Henry Fayol, né, sobre a teoria dele, aqui as primeiras definições das funções básicas do administrador eram estas aqui. Só que mais à frente, né, quando a gente foi aperfeiçoando, aí eles viram assim, mas essa palavra comandar, ela pesa muito. Naquela época era meio que normal, né, porque quando a gente falava de administração, isso funcionava muito bem dentro da área militar, né, os generais, os soldados, eles faziam planejamentos de guerra. Então, essa área administrativa, ela começou assim muito forte dentro da guerra. Eles faziam planejamento de invasões, planejamento, né, para atacar o inimigo. Então, eles faziam esses planejamentos. Então, foi ali que nasceu essa área administrativa. É onde eles administravam os suprimentos, eles administravam as armas, a quantidade de arma, a quantidade de munição que eles tinham, quanto tempo eles conseguiriam lutar contra o inimigo com aquela quantidade de arma e munição que eles tinham.
como que eles iriam fazer para pegar esse inimigo de surpresa. Então, a administração ela nasce ali naquele meio, né? No meio de uma guerra. E aí veio esse cara dizendo, planejar, né, Henry Fayol, que é um dos primeiros a definir as funções. E ele fala planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar. Né? Esse comandar, mais à frente ele vai sair, mas os outros permanecem, né? As outras partes aqui permanecem, planejar, organizar, coordenar e controlar. Além de Henry Fayol, Frederick Taylor, Henry Ford e Max Weber contribuíram com as teorias nos princípios da administração. Então, esses homens fizeram parte aí no início. Nós sabemos que o Ford também foi muito importante, a participação de Henry Ford. Quem foi Henry Ford? O cara que teve a primeira montadora de veículo, né, que era os veículos da Ford. Então, ele também participou aí no início da formação da administração. Então, ele tinha algumas teorias sobre administrar, como conduzir os seus colaboradores. E essa teoria dele era boa? Inicialmente era boa, mas começou a desenvolver muitas doenças nos colaboradores, por conta de movimentos repetitivos. Porque a teoria dele dizia assim, que os colaboradores eles deveriam fazer uma função em específico. Por exemplo, o cara que colocava o pneu no carro, ele só colocava o pneu, ele não fazia mais nada na fábrica. Então ele ficava o dia inteiro fazendo o mesmo movimento. Né? Existe até um filme de Charlie Chaplin, que é muito famoso aí, e aí ele faz várias críticas, né, aos movimentos industriais daquela época. Né, as pessoas ficavam fazendo o mesmo movimento e de repente a pessoa começava a desenvolver várias doenças por conta desses movimentos repetitivos. E aí veio Henry Taylor, né, do Fordismo nós tivemos o Toyota, que também foi um cara que participou lá inicialmente, também como Honda. O toyotismo, ele viu que era bom a teoria de Ford, porém era ruim para os seus colaboradores, porque os colaboradores faziam o mesmo movimento repetitivo, e assim, né, causava muitos problemas de saúde. Ele falou assim, não, além de ser ruim para a fábrica, porque quando falta o funcionário que coloca o pneu, não tem outro que substitui, porque todos os outros sabem fazer outras funções, mas não sabem colocar o pneu. E aí o que o Toyota disse? Não, aqui na minha fábrica nós vamos fazer diferente. Os funcionários vão aprender todas as funções. Então, todo funcionário sabia todas as funções. Então, o funcionário que montava o pneu, ele sabia montar um câmbio, ele sabia montar um motor, ele sabia colocar a porta, ele sabia fazer todas as outras funções. Com isso, eles faziam o chamado rodízio. O rodízio de funcionários. Então, a cada hora de trabalho, eles faziam um rodízio. Então, aquele colaborador, e com isso, né, ele evitou ter muitos problemas de saúde. Inclusive, nas grandes indústrias, nas grandes fábricas de hoje em dia, isso acontece, né? Esse rodízio. Quem aí já trabalhou em empresa grande, como Perdigão, ou outras indústrias, e lá vocês faziam rodízio, né, no momento de trabalho? Pode falar, pessoal. De repente você trabalhou em alguma empresa grande. As empresas grandes, elas fazem isso, tá, gente? Às vezes existe um setor que tem 3 tipos de funções diferentes dentro do mesmo setor. Então eles fazem rodízio para que a pessoa não fique fazendo um movimento repetitivo o tempo todo. Né? Com isso acaba desenvolvendo algumas lesões, né, nos tendões do ombro, das mãos, dos dedos. Então, para não acontecer essas lesões, eles fazem os rodízios. Aí nós temos a teoria geral da administração. Teoria geral da administração começou a ênfase nas tarefas na administração científica de Taylor. Nós falamos sobre isso lá em cima. A seguir as preocupações básicas, passou a ênfase na estrutura
com a teoria clássica de Fayol e com outros princípios do Fordismo e de Henry Ford e a teoria burocrática de Max Weber, seguindo-se mais tarde das teorias estruturalistas. E aí vem também o Toyotismo, o Honda e entre outros. Né? Os primeiros lá na administração foram esses. Aí nós vamos avançando, né, com a questão das relações humanísticas, que seguiu com ênfase nas pessoas, ou seja, a teoria do comportamento pela teoria do desenvolvimento organizacional. Então, hoje nós temos as teorias aí comportamentais, aonde há também, né, a preocupação com as pessoas, como as pessoas estão desenvolvendo suas funções, se essas pessoas estão bem fisicamente, estão bem mentalmente. Então hoje já existe essa preocupação. Lá, quando começou com o Henry Ford lá, eles não estavam nem aí com a saúde do trabalhador. O negócio era produzir, o negócio era capitalismo, era dinheiro. Quanto mais produzia, mais ganhava dinheiro. Então tinha que ganhar muito dinheiro. Teve muitos funcionários que conseguiram comprar veículos, né? Os funcionários da própria empresa compravam veículo, por quê? Trabalhavam muito, só que desenvolvia muitos problemas de saúde, porque eles não pensavam no ser, na pessoa, né? no capital humano, que seria o desenvolvimento ali mental, a saúde, né, do trabalhador. Eles não preocupavam com isso, eles não estavam nem aí. O negócio era produzir. Hoje não, hoje nós já pensamos nisso, né, as empresas elas trabalham em voltada, né, assim, a sua visão para que o funcionário, o colaborador da empresa, trabalhe, mas que ele trabalhe com saúde, né, que ele não trabalhe para morrer, mas que ele trabalhe para viver. Então eu exige essa preocupação. Existe aí a parte de técnico de segurança do trabalho que faz essa fiscalização também dentro das empresas para ver se não há irregularidades, funcionários trabalhando cargas horárias excessivas, né? Não pode também, existe uma carga horária permitida por lei que os colaboradores precisam cumprir. Naquele momento não existia. Hoje nós temos aí 8 horas diárias, né, para poder de carga horária. Naquele tempo eles trabalhavam 12 horas, 15 horas, né? Então trabalhavam muito, gente. E aí nós vamos falar um pouco mais sobre essas funções administrativas, mas eu vou deixar isso aqui para amanhã, né? Eu vou postar essa planilha para vocês, essa apostila para vocês, e vocês vão ler, né, essa apostila sobre a administração. E amanhã a gente dá continuidade nesse conteúdo. Vou fechar aqui. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Algum complemento? Não? Ótimo. Então a gente vai encerrar essa aula de hoje. Vou deixar essa apostila para vocês. E não se esqueça de entrar no link e se inscrever para o curso, né, que nós temos aí à disposição para vocês de fluxo de caixa no noturno, que vai acontecer na segunda e na quinta, das 19 às 22. Porém, né, como eu disse a vocês, nosso horário de aula vai ser das 17h30 às 8h30, mais ou menos, nossas aulas online, e depois a gente tem esse período aí onde eu passo uma atividade para vocês complementar. Então vamos fazer esse curso. De repente você fala assim, professor, o meu horário aqui não está batendo, às vezes eu trabalho numa parte da aula, não tem problema, você pode assistir a aula que vai ficar gravada no dia seguinte. Então aí você conversa, professor, hoje eu não consegui, mas eu vou assistir a aula lá no YouTube. E sempre que vocês, né, tiverem algum problema, que não conseguirem assistir a aula online, você vai lá, assiste no YouTube e coloca seu nome, né? Olha, lá no YouTube você vai assistir a aula e vai comentar. Então comenta o seu nome lá para eu saber que você assistiu. E aí eu vou colocar a sua presença. Alguma dúvida? Tranquilo?
Bom, pessoal, desejo aí uma excelente boa tarde para vocês. Amanhã a gente volta com esse mesmo tema. Vamos falar um pouco mais sobre administração, sobre as funções administrativas. Um forte abraço a todos vocês e leiam a apostila. Eu vou deixar em alguns minutos, assim que eu subir o vídeo para o YouTube, a aula vai estar disponível lá no Classroom e lá também vai estar disponível a apostila para vocês lerem. Um forte abraço, muito obrigado pela participação de cada um de vocês.